Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figurinha de seu nome, Roberto Gamito. Como é que... Não digam nada. Eu ia encetar uma pergunta daquelas de tocato lá com a audiência, com o fito de ficcionar uma empatia que não é habitual nos moldes atuais. Performatizamos ou performamos a empatia num tocato lá de pessoas que não nos dizem nada. Abraçamo-las remotamente, que é a melhor forma de abraçar, porque o germe não conhece essa tecnologia. Há brainstormings de germes. Meus amigos, temos aqui um novo problema. Há pessoas que se abraçam, se beijam, fornicam remotamente. Como é que passamos de um lado para o outro? E depois há um vírus informático a rir-se. Então, o que é que tu estás a fazer? Tu não existes. Existe. Eu fornico pessoas e tecnologia. Eu sou a vanguarda da peste. Esquecendo isto, como é que vou... Não digo nada. Eu não consigo encetar uma pergunta em condições, eu não consigo ficcionar uma empatia. Isto é para vocês, marketeers em horário pós-laboral ou na pausa para o tabaco, pensaram que conseguiam fugir ao sistema, arranjar ali uns minutos fora da grelha, do labor, cigarrinho nos beiços e deixa-me lá pensar na vida. Se vos filmassem a preto e branco, tínhamos aqui um filósofo perto da máquina das fotocópias. Fim do cigarro, dizem, porra, isto o país, isto o governo e o Montenegro não consegue dizer nada que se veja. No entanto, nunca se falou tanto de política. Não politizo o silêncio. Ninguém pode ficar em silêncio. Digo eu agarrado ao mimo e sacudo, não pode. O silêncio é conivente com a opressão e dou-lhe 3 chapadas até lhe tirar a tinta branca da cara e vêm logo ter comigo. Polícias que saltaram da tela de um filme do Buster Keaton. Eu já não consigo distinguir a realidade da ficção. Saltaram e eu penso, aquele gajo nazi é que tinha razão. Calma, quando disparou para um filme que retratava amargamente ou realisticamente um nazi, há polícias a saírem da tela. O literalista sempre teve certo e o Cíclope ri sem perceber porquê. O literalismo é a única forma de ver as coisas e o Camões, com um olho, é o Cíclope entre os Cíclopes. Felizmente não estava no tempo de Zeus, porque então era outro. Ele só precisou daqueles 3. Todos eles deram o trovão, o raio, caraças. Foi graças a eles que o gajo ganhou. Mas esquecendo isso, como é que... Não digam nada. Eu apertei a mão a um diplomata, disse-lhe, rapaz, o que é que se passa contigo? Alçou-me a mão. Não, tu andas com essa mão aqui e ali na guerra, a fazer-te conta, não me passes um bacalhau para a mão. Só porque eu sou português achas que eu mereço esse bacalhau? Esse bacalhau não existe. Esse bacalhau não existe. E eis que me recordo a olhar para ele, para aquela cara sempre postiça. O diplomata foi o primeiro influencer. Fez a vida a distribuir bacalhaus. É um agente infiltrado da Noruega. É isto que eu digo numa sessão daquelas da NATO ou o rei que o parte, agora que já não serve para nada. Ao menos ficcionemos o último, o derradeiro teatro pré-guerra. Não conhecemos períodos de paz. Este período de paz está a acabar. É uma frase que pode ser traduzida para outras línguas ou mesmo para uma linguagem de tripas. Há certos países é preciso recuar muito quase até ao Big Bang para conhecerem um período de paz. Nós é que estamos aqui num sítio e está tão bem ou tão mal que podem brotar figuras como o Montenegro. Um rapaz que podemos dar o tempo que quisermos ao homem. 5, 10, 3 horas ou um podcast. E agora fez um podcast do Joe Rogan. O João Rogan. Eu não vou editar nada. Estou aqui encavacado de tempo, tenho aqui uma margem para brincar. Só isto explica a razão pela qual damos palco. Uma expressão que eu gosto muito. Damos palco e a empatia
E é uma sociedade individualista e consumista e não ligamos ao outro. E isto, como é que eu ia dizer, não escarnecendo, pois eu concordo com tudo isto, mas isto são halls de entrada para discussões. Vocês não lançam isto nem à altura do campeonato em que estamos. Estamos na última volta. Estamos já a decidir. É só minudências. Se é o segundo, se é o primeiro, se é o do segundo. O segundo passa para o terceiro ou vice-versa. Estamos todos na linha d'água. É um campeonato macabro em que vencedores e perdedores está tudo na linha d'água. Mas isto não faz sentido. Quem é que ocupa o primeiro lugar? Neste campeonato macabro que é a existência coletiva, este mundo do século XXI, estamos todos na linha d'água. E o Trump, que a cada guerra aparece com um boné diferente, para dar trabalho às pessoas do outro lado. E na China estão a, não é manufacturar, não sei, a fabricar em catadupa bonés e t-shirts Great Again ou variantes. O que nos salva é o apocalipse, mas antes do apocalipse, aliás, não é questão se o apocalipse vem ou não vem. Precisamos é de arranjar um branding à altura, pegar nas palavras de um Salvador Martinha. O problema não é a coisa, ou o seu contrário. É preciso que ela se exiba com um branding decente. E esticamos o dedo como se fosse um micropalito para escarafunchar num caracol invisível. Como é que vocês estão? E o diplomata ainda está a olhar para mim. O que é suposto fazer? Pá, tu não estás a fazer nada, pá. O teu passo ao bem é injustificável, nunca salvou vidas. Já fui enganado quando era mais imberbe, mais inocente. Eu vi uma mão esticada, aquela pessoa vai-me ajudar. Pois eu só conhecia essa acessão, eu tinha lido poesia de Manjerico. Quando a pessoa te estica a mão, recebe-a, pois está-te a ajudar. E não é que era um diplomata a fazer a performance da união. Ele depois agarrou na minha mão, fez para cima e para baixo. Olha, estamos aqui a festejar a paz. Que paz, pá. Eu olhar para o salário que tenho num talão e assim, olha, isto é poesia, está aqui tudo, nem um bocadinho mais, nem um bocadinho menos, eu choro e tu despedes-te até amanhã, vou partilhar a paz para o outro lado. Ora, enquanto comunicador da paz estás desfasado, é como que nas primícias deste novo André Ventura, novo no sentido em que mediatizado, politizado e transtornado para criar o apelo mediático. Regressemos ao início desta figura política, quando se candidatou à Câmara de Louros. O gajo candidata-se e começou a ensaiar por um amigo. E é isto que me magoa. Não é considerarem alegadamente, que é para um gajo se proteger, não tem dinheiro para advogados nem para marketeers. Ao contrário do André Ventura, aconselhou-se com um amigo. O que é que há aí para furar? Vai chegando. E é isto que me magoa. Não é um racista, alegadamente. Isto tudo com alegadamente. Na dúvida, alegadamente. Penso logo, digo alegadamente. É isto. Descartes, se vivesse em Portugal, era isto que diria. Penso logo, deixa-me ir embora, que é para não haver chatices. Tirando o André Ventura da boca, indo para um caso genérico, pois o homem genérico não me pode denunciar, não me pode levar para trás das grades. Epá, a generalidade é venenosa. E imaginem isto dito numa palestra de ciências. Alguém romper pensando que vai dizer uma verdade insufismável. As generalizações são perigosas. Porra, a ciência faz toda a base de generalizações. Sem generalizações, a ciência acabava logo no estalar de dedos. Mas regressando, o que magoa não é o racismo. É quando ele não faz parte da pessoa. O gajo tem de ter workshops ou aconselhar-se. É como que, transportando a figura do Pinóquio e do Grilinho, e já vamos aí Zeus e Métis, pois temos mitologia, e precisa de ser aconselhado. É uma voz de consciência afinadíssima com o seu tempo. André, olha, eu ouvi dizer que te vais candidatar à Câmara de Louros. Faz o seguinte, diz isto sobre este conjunto de pessoas. E percebeu que aquilo tinha impacto. Mas já vamos desembrulhar esses primeiros episódios que, à distância, já podem ser analisados simultaneamente com dois tipos de leitura. As duas leituras que eu faço. Não, há três: a leitura miúpe, a leitura cega, como se eu estivesse na cabra cega, é o meu tipo de leitura preferida, mas uma leitura ingênua e uma leitura crítica. Nós abandonamos a segunda, a leitura crítica, pois isso gasta mais pestanas a nível de eficácia, de número de linhas papadas, não dá um número robusto,
numa folha de Excel, nós só temos leituras ingênuas sobre as coisas. Ai, o Lobo Antunes falava dos pobrezinhos. O Lobo Antunes andou a ficcionar durante a vida toda que era pobre. Tem lá crónicas. Tu não és aquilo que estás a dizer sobre ti, pá. Mas isso será feito de hora avante, uma leitura crítica sobre o Lobo Antunes. Ai, polifónico. Tu estava sempre a dizer as mesmas coisas nos últimos 15 romances. Mas esquecendo isso... Mas isso não lhe tira nada. Ele continua a ser um dos maiores escritores portugueses destes últimos tempos. Nós não somos imunes à crítica. Nem os deuses são imunes à crítica. Pensando na mitologia grega, agora era um gajo qualquer com um charuto na boca. Epá, não está aqui o homem porque disse 3 a 4 linhas juntando uns pareceres que ouviu na taberna, mesclando com o ritmo, com um gajo. Opa, isso vai inspiraçar. Olha, inspiraçar, não vou cortar nada. Vai inspirar gerações e gerações de Valérios. Voltando onde? Voltando à voz da consciência que diz ao André Ventura, repara, isto tem resultado e vai por aí fora. O seu mestre não foi um Sócrates ou não foi um Aristóteles que ensinou Alexandre o Grande. Epá, cada 10, portanto, tem os seus mestres e vemos a qualidade. Foi uma espécie de marketeer, um jornalista dissidente mais inclinado para... a extrema-direita que abriu a cabeça. Até lá, o André Ventura era inocente no que toca ao extremismo. O gajo, se fosse por ele, não tinha dito aquilo. Só que incorpora. Não estou a ter uma postura condescendente. Só que, o gajo estava muito focado em best-sellers. O gajo, qual senhor de bigode curto, queria ir para as artes. Só que não deu. E vejam bem. Tenho um grande plano para o mundo. O que é que o gajo estava a fazer? A publicar livros na Chiado Editora. Um dos livros, o meu protagonista é um ciclista. O que é que ele tinha? Era sexo e sida. Sexo, sida e extrema-direita. Podia ser o slogan. Quando o cadáver esfriar, daqui a umas décadas, há aqui qualquer coisa nestes romances. Muito homem, muita licra, muito ciclista, muita sida. O que é que o gajo recalcou? E depois religião para dentro. É preciso recalcar. Um inconsciente não chega, precisou de uma matilha de inconscientes para... É como se o inconsciente fosse desdobrado em personagens, todas essas mãos empurrassem como quando um gajo vai de viagem e tem o triplo das coisas que é suposto ter numa mala e tu empurra lá dentro, caraças, porque a mala de fora é só uma mala, olha, é respeitável, lá dentro uma carrada de monstros. E foi esse episódio que explotou o André Ventura. O facto de se candidatar pelo PSD à Câmara de Louros. Não foi assim há muito tempo, mas a nossa memória... um gajo às vezes nem consegue dizer de cor o nome do nosso filho, e digo eu que não tenho, quanto mais vocês que têm 3 ou 4. E esse episódio foi marcante, porque a partir do momento que ele disse isto, houve uma micro-revolução, o destino estava traçado. A forma como os partidos se posicionaram, sobretudo o PSD, fez com que ele crescesse. Naquele momento, se analisarmos quando tivermos uma máquina do tempo, vamos ver esse momento e fazemos afinações e percebemos que afinações nesse episódio fulcral do André Ventura, dos comentários à volta deste primeiro episódio da candidatura do André Ventura a Louros, modificariam completamente até a criação do Chega, porque ele ainda não tinha pensado nisso. Acontece isto, o gajo diz estas coisas sobre os ciganos, etc. Vivem, e os gajos andam nos autocarros e não pagam. Os gajos não sei o quê e não pagam. Eu não pago. A questão desta malta é o não pagar. Meu Deus, diz logo que és da iniciativa liberal e que unes aqui a umas ideias da extrema-direita, cobrar tudo, graças a esta ideia do capitalismo selvagem crescer até zonas virgens que ainda não estão a ser capitalizadas. O André Ventura é uma espécie de influencer radical. Até o parto quer monetizar. Vamos monetizar do berço à cova tudo! E os ciganos também. A economia é o nosso grande estandarte. Se bem que depois há variantes. Diz isto sobre os ciganos. O CDS diz, não nos revemos nestas palavras. O PS, não, isto. O Bloco de Esquerda, tirem-me este cabrão daqui. E o PSD, pois. Inicialmente, na altura, Pedro Passos Coelho não lançou nada. E o André Ventura, vendo isto tudo a estalar, o gajo diz, eu quando disse aquilo não queria dizer aquilo. E este é um modelo que doravante foi adotado, quer nele, quer no Montenegro. Eu, quando digo uma coisa, não estou a dizer a coisa. Não, extrapoliticamente. Há assédio, mas não há assediadores. Porque eu estou a dizer, enquanto assediu. Quando for visto
criticamente, este é o modelo que impera doravante. Eu digo uma coisa estúpida, estapafúrdia, horrenda, quer politicamente, quer apoliticamente, caso haja. E depois no dia seguinte faço um comunicado. Aquilo que eu disse não é aquilo que eu disse. E o pessoal aplaude, há sempre uma comitiva atrás que aplaude criticamente. Ai que eu saiba que há um tipo a pensar criticamente. Se houvesse um gajo, às vezes estão 20 gajos a bater palmas, um gajo tivesse um momento de lucidez. Pera lá, agora ouvindo bem as palavras do gajo, estava mais atrás, até ia lá para a frente como se fosse um efesto no casamento de Era. Uma coisa, tu disseste uma coisa e agora não disseste a coisa. Já que não disseste a coisa, podes dizer realmente aquilo que achas sobre esse tema? Ele depois repetia aquilo que disse que não tinha dito. Que é isso que acontece. O André Ventura fez este percurso. Foi o pioneiro em Portugal, mas a Iniciativa Liberal e do Montenegro repetem-no até à náusea. Dizem uma coisa, percebem, e aquilo perceber que meter um pé na argola é um momento cada vez mais, como é que eu ia dizer, é descartável. Agora é muito difícil que este momento aconteça. É preciso dizer uma coisa totalmente absurda. O nível de absurdo cresceu, o nível de indecência subiu, bateu-se recordes e agora aquilo que ele disse na altura já não surge efeito. Um dele é este: diz-se uma coisa horrenda, envolvidos uns dias um comunicado, eu não disse aquilo que disse e o pessoal aplaude, não há gente crítica, ninguém que seja no público, seja atrás dele, o que é isto, o que é que está aqui a passar? Não há uma cabecinha crítica nas redondezas. Em vez de termos aquele detector de metais, era um detector de cabecinhas críticas e nós passeávamos neste areal de cabeças encalhadas à procura de uma cabecinha só, era um dia de sorte e resgatámos uma cabecinha crítica e trazíamos essa cabecinha crítica para tentar perceber o que é que está a acontecer. Estes são os dois passos. O terceiro passo, aplaudimos todos, olha, o gajo afinal, o gajo não disse o que disse, fomos nós que interpretámos, somos todos burros, não sabemos. Claro, um gajo não ligava à poesia na escola, agora sabe lá interpretar este fraseado simples dos políticos, literalista, não, sem caudal metafórico, envolvidos uns dias, repete aquilo que disse primeiramente. Só que nós também já não queremos comunicar. O gajo disse que não disse, agora só por dizer novamente. Também nos chateamos, estamos enfadados, já estamos a procurar outra coisa. Isto é um modelo, o Montenegro faz isto quase dia sim, dia não. Malabarista, ele é um contorcionista. Ainda recentemente, em relação aos Estados Unidos, nós apoiamos os Estados Unidos, mas sem a parte de problemática. Como é que é? Eu estou do lado dos assassinos se eles não assassinarem. Mas isso é característica que os firma enquanto tal. Não, mas é a minha opinião, é a minha opinião, porque há uma rota comercial. Eu sou o gajo que vende as naifas que eles usam para facar. A faca, como qualquer outra tecnologia, não é boa nem é má. Depende do uso que o homem lhe der. Eu dou as facas para ele cortar laranjas ou pepinos. O gajo depois decide começar a fazer um faqueiro nas pessoas. Não tenho culpa. Sou contra isso. Mas agora, contra o ato dele se passear com a faca na mão, até aí é uma pessoa normal. Isto tudo muito bonito. O que é bonito? Entretanto, como o André Ventura fez esse comunicado, o Pedro Passos Coelho, o gajo afinal não disse o que tinha dito. Logo, ganda amigalhaço. E este é o episódio fulcral que une Pedro Passos Coelho e André Ventura. O André Ventura, até há pouco, não sei se ainda se mantém, mas suponho que se mantém porque cada vez se fala do Pedro Passos Coelho, aquela máscara estilhaça-se toda. Meu Passos Coelho. Se calhar foi em Passos Coelho que ele imaginou os seus best-sellers. Não sei. Tinha uma fotografia do Pedro Passos Coelho na secretária. A da mulher estava num armário lá mais ao longe, mas Pedro Passos Coelho aqui ao lado, porque é o gajo. Foi o gajo que lhe deu a mão. E isto, se não é uma história de amizade digna de, da epopeia de Gilgamesh, o Enkidu, se algum dia Pedro Passos Coelho morre, porque isto pode acontecer a qualquer um, e mesmo ele não está livre disto, o gajo vai para o inferno. Eu não vou dizer por que razão é que vai para o inferno. Vai para o inferno. Uma ligação com a epopeia de Gilgamesh. O gajo é um Enkidu. Depois vai o Ventura ao inferno tentar resgatá-lo. Porque é o seu amigo, o Barramando, isto na história. Estou a falar de Gilgamesh e Enkidu. Isto tudo é muito bonito, mas agora vamos para a mitologia grega. A ideia de um líder de um partido tem na sua secretária um retrato de um tipo que, por acaso, é o Pedro Passos Coelho e de um padre que foi o seu... isto parece uma personagem de Romance de Cordel, que faz ligação aos best-sellers
que ele escreveu. E, mais uma vez, uma ligação ao ditador de bigodes curtos. Quando é um artista frustrado, nós já tivemos o exemplo do pintor frustrado. A Alemanha sofreu. Agora temos o autor de best-sellers que não deu em nada. Um gajo que consegue pôr um protagonista que é ciclista e com SIDA, o que é que isto vai dar? Uma coisa não vai correr bem. Mitologia. Eu, no Aristófanes, falei de Hefesto, o deus coxo, que mal nasceu para, como que, oficializar o casamento entre Hera e Zeus. Eu pensava que ia ter um filho bonito. Pega no gajo, lança o gajo fica mesmo na berma do precipício, dá um jeito ao pé, fica coxo, cai, é acompanhado lá por uns bichos quaisquer, umas ninfas, já não interessa, o gajo torna-se ferreiro e depois engendra uma volta para... Porque todos os órfãos, isso é o lado engraçado no destino, mesmo os deuses são incapazes de fugir a ele. Houve uma profecia, é sempre: olha, o teu filho vai-te foder. No dia do casamento entre Zeus e Hera, no dia não, antes, recebe um presente, é uma cadeira dourada. Está aqui mesmo uma coisa à minha medida. Senta-se, a cadeira ganha tipo braços, tentáculos, e ela fica ali. Não consegue. Tenta tirar-se, mas não consegue. E Zeus tenta e etc. E Hera diz assim uma coisa, que o segundo casamento que ia acontecer, o main event era Zeus e Hera. O segundo era Ares, que entretanto Hera tinha dado à luz um segundo filho, Ares. Esse não tinha sido expulso, deus da guerra. E Afrodite, tia desta malta toda. Quem me conseguir tirar da cadeira leva a mão da Afrodite. E então todos os deuses tentaram Zeus, pronto, que é aquele gajo. O Poseidon, apesar de estar casado, vamos lá tentar. Hades saiu do inferno para tentar. Até que há um gajo no meio da multidão, se calhar não fiz a história, isso foi no Aristófanes de forma a ocultar. Hefesto aparece, dá um toque na cadeira, pronto, e fica com Afrodite. Isto já vem nos livros, já vem na mitologia. Entretanto, dá-se realmente o casamento e os convites têm de ser reescritos, pois trocam Ares por Hefesto. E depois há um gajo qualquer que diz, um sátiro qualquer: Hefesto e Afrodite, que casal tão bonito. O Ares dá um pontapé nesse gajo. Eu suponho, que já o disse aqui ou no outro podcast, a expressão os opostos atraem-se deve ter surgido precisamente para descrever a união entre Hefesto e Afrodite. Afrodite, o cume da beleza, e Hefesto é o símbolo da feiura, se bem que, mesmo tendo-lhe acontecido aquilo que lhe aconteceu, um destino trágico, um regresso, e soube reagir a isso sem cólera. A sua mãe, a partir desse momento, começou a ganhar uma relação com ele. Não houve assim uma psicanálise, ou seja, ele só queria ser aceite. Deram-lhe um sítio no Monte Olimpo para ele criar a sua forja, levou com ele os cíclopes, que o ensinaram, que eles foram os gajos que deram as merdas ao Zeus, e tornou-se o maior ferreiro de todos. Ok, agora vamos para o segundo casamento, ou seja, o primeiro não aconteceu por isto tudo, e Ares foi relegado, que também é uma cena: olha, tu ias te casar, mas entretanto apareceu este gajo que soltou a tua mãe de uma cadeira. Logo, pensa nisto, isto tem lógica. Logo, o gajo que tu nunca tinhas visto, por acaso é teu irmão. Por acaso é teu irmão, que vai casar com a tua tia. E o gajo é feio como o caralho, mas foda-se, não é? Faz cadeiras e faz armadilhas, que mais tarde saberá. Bem vistas as coisas, não vai mudar nada, porque Ares e Afrodite vão pinar na mesma. Um episódio que está na Ilíada, Ares está a pinar a Afrodite, Hefesto: foda-se esta merda, pá. Faz uma armadilha. O Hefesto é bué da fodido, meu. O Hefesto, deus do fogo, deus dos ferreiros, da metalúrgica e do trabalho precário, é um gajo muito afodido. Lança uma armadilha para os dois e eles ficam prisionados na cama, né? Estavam a pinar, e chamam os outros deuses para como que presenciar aquela cena. E ele pensa: para se validar, olha-me esta puta, olha-me este carão. E o que é que sucede? Os deuses riem-se. É o primeiro riso registado. O casamento propriamente dito. Acontece o casamento, main event Hera e Zeus, Hefesto e Afrodite. Bom, isso acontece. Neste casamento, Zeus diz uma coisa que é: vamos lá ver uma coisa, isto está tudo muito alegre, muito, vem gajos de todos os lados. Vêm ninfas, vêm animais, vem o caralho. E como se tudo juntasse naquele casamento. Um casamento mega cigano. Vem tudo, e tudo. E ele diz assim: vamos fazer um concurso. Vamos fazer um banquete. Tragam todas as iguarias, a melhor iguaria, segundo o meu critério e o de Hera. O gajo que fizer esse pitel pode-me pedir tudo o que quiser. Pode-me pedir tudo o que quiser que eu dou. E faz e começa a provar, come, como se fosse um Vitor Sá, com larica, come tudo.
para lá uma gaja, uma garça que faz uma merda. E ele, olha. Mas depois o gajo prova uma merda e é isto. E era o quê? Mel. A iguaria suprema desse banquete, mel. Isso depois tem ligações, o mel entre os méis, não sei se o plural é assim, recebeu uma espécie de bênção. O mel que estava nessa ânfora foi transformado, foi abençoado por Zeus e nunca se esgotava. Também é uma cena, eu se tivesse esse poder, olha, está aqui uma garrafa de água, vou-te abençoar, nunca mais compro água. Uma cerveja, vou-te abençoar, nunca mais termina. A cerveja também, do que é que serve ter uma cerveja infinita se a partir dos 15 minutos fica morta? Para o mel serve, não é? O gajo também tem cabeça e é por isso que ele é Deus e eu sou um alentejano. E quem é que era a autora do mel? Claro, a abelha. E a abelha diz, bom, não te esqueças daquilo que prometeste. E eu, está bem. É que eu estou farta. Epá, isto dá-me semanas de trabalho. E depois vem uma doninha, dá uma patada e vem um urso a comer. Estou farta desta merda. Eu quero, deste uma merda ao escorpião e o gajo não faz nada. Epá, eu quero uma coisa que mate aquele que me foder o trabalho. E dizer, foda-se, pá, alguém tão minúsculo estás armado em corrécia. E ela diz, mas tu prometeste. A Assembleia calou-se. Uma abelhita está aqui a armar-se. Tudo se calou, porque ninguém fala assim com Zeus. E o gajo, está bem. Para já vais ter mais malta. Na altura, segundo o mito, eram abelhas individualistas. Vais ter mais malta e tu serás a abelha rainha. E vai-te nascer uma coisa, um espigão no cu. Isso também dará a morte a ti próprio. Causará dor no inimigo, mas ao tentares retirar esse espinho, tem uma farpa, e se tentares retirar, vêm as tripas todas. Vais morrer. Esta é a história da abelha. E ela, foda-se, as vespas, sim, mas as vespas não me chateiam. As vespas podem picar e não morrem assim, mas não me chateiam. E esta é a história que amargura, falando de Metis. Já tinha falado de Metis, uma espécie de ama, professora, de quem Zeus ficou logo entesado. Voltando ao casamento. Enquanto estava a casar, viu uma, acho que era ninfa, Leto, e tesão. Isto no casamento dele. E depois alguém lhe vai sussurrar, o teu casamento, tu perdeste o norte. Quem era? A Metis. Porque ele sentiu novamente tesão. E sentiu tanto tesão, caralho. E a Metis foge e ele vai atrás, transforma-se em vários animais, em urso, em leão, em águia, e depois ela esconde-se numa gruta e ele transforma-se numa cobra e vai ter com ela. Pensas que és mais astuta, ó deusa da astúcia? E ela, não tens como te escapar. Não tenho, se quisesse escapava. E transformou-se numa mosca. Zeus transformou-se num lagarto e comeu a mosca. Metis, doravante, está na cabecinha de Zeus. Já era um deus astuto e inteligente, tornou-se o deus mais astuto e inteligente de todos. Parecia que Zeus tinha levado a melhor. De seguida, o gajo começou a ter umas dores de cabeça, porque os gajos são imortais, mas podem ter dores de cabeça. Dores de cabeça, umas dores. E o gajo gania e ouvia-se em todo lado, os deuses estavam, ei caralho, o que é que se faz? O gajo até pediu a um tritão, que é uma espécie de sereia macho, foga-me nessa... Não, o gajo de Deus, foda-se, não vou meter nessa merda, caralho, tu és imortal, eu vou-te afogar eternamente. Lá falaram e a festa forjou um machado. Acho que a ideia foi de Prometeu. Ainda era amigo antes de fazer aquela merda do fogo. Está aqui um machado e os gajos foram para uma orla de um lago ou de uma praia, o caralho. O Hefesto cospe. Também nunca percebi este gesto dos gajos que pegam no machado. Cospem para as mãos. Pega no machado. Põe-te de joelhos. E caralho, eu não me ajoelho perante ninguém. Põe-te de joelhos. Diz o Hefesto. O gajo põe-se de joelhos. E dá-lhe uma machadada a meio da tola. Racha a cabeça de Zeus ao meio. E o que é que aparece? Aparece um bocadinho uma lança e umas plumas e uma armadura. E quando damos conta, é uma mulher. Que mulher é essa? Atena. E o que é que aconteceu? Há um aspecto que eu não contei anteriormente. Porque é que Zeus estava com medo de pinar? Ou seja, tinha desejo ardente por Metis, mas receava uma coisa. Porque tinha ouvido uma profecia que se tivesse uma filha com Metis, essa filha ou filho ia fodê-lo, no sentido em que ele fodeu Cronos e Cronos fodeu Urano.
No entanto, surgiu Atena, a deusa da guerra astuta. Há dois deuses da guerra, Ares e Atena. Ares é abrutalhado, é só cacetada, e Atena é uma deusa sábia. Quando ela apareceu, apareceram logo dois animais para junto dela, a coruja e a cobra. A cobra simboliza o último animal, ou seja, o animal que aproximou Zeus de Bétis. A coruja é o símbolo da sabedoria. Nasceu aí esta simbologia. Nasceu Atena, que foi a filha de Doravante adorada acima de todos os filhos, ou seja, era... Caralho! Eu estou aqui a parir o Hefesto. Já gostava do Hefesto, de Ares, e agora aparece-me esta gaja da cabeça. Vejam-me esta cena. Esta cena não me parece que seja retratada. Zeus está ajoelhado, o gajo racha a cabeça ao meio, e de repente nasce uma gaja da cabeça aberta, sendo que a partir do momento que saiu, a cabeça volta a fechar-se. Ok, já estou melhor. Métis continua na cabeça dele. Ou seja, de facto, Zeus não venceu Métis no que diz respeito à astúcia. Ela, a Métis, se quisermos fazer um paralelismo com Pinóquio, é uma espécie de voz da consciência. É uma espécie de travão a Zeus. No entanto, no capítulo da lascívia, do tesão, a Métis é balroada. Mas é engraçado perceber que essa figura divina permanece incorporada em Zeus. Passado isto tudo, Zeus não se esqueceu da outra ninfa. Vejam-me o tesão deste gajo. Foi atrás dela e pinou. E era farto desta merda. Foda-se, disse a Gaia. Olha, não a deixo parir em nenhum sítio. A gaja andava de um lado para o outro com um barril no caralho. E foda-se, não conseguia parir em lado nenhum. Até que Zeus com Poseidon arranjaram lá uma ilha mágica flutuante que não estava dentro do radar de Hera. E lá foi ela, aquilo não havia nada para comer, ervas, pinhões, o caralho. E uma barriga. E ela pensou, foda-se, vou parir um titão gigante com uma barriga que nunca mais acaba. E entretanto, dá à luz uma filha, Artemisa. Uma Maria Rapaz. Mas continua a ter dores. Começa a dar novamente à luz. Novamente a dar à luz. Não sei se é esta a expressão, mas é de improviso. Vamos por aí. E este momento também é delicioso. Artemisa, recém-nascida, ajuda a mãe no parto. E isto... está ainda cheio de placenta. Se calhar ainda está com o cordão umbilical. Vamos ajudar o outro. O que é que sai desta união extraoficial, oficiosa? Nascem estes dois deuses, Artemisa, deusa da caça, e Apolo, deus bué da merdas, da razão, da lógica, da matemática. Devia ser um chato do caralho. Olha o corpo de Apolo, um deus tão bonito, o ouro do sol, mas é chato como o caralho. E Artemisa, sobretudo Artemisa, Apolo, não vos sei dizer com certeza, também tornou-se uma das filhas, juntamente com Atena, das preferidas, e juntamente com... Há três deusas que têm aqui uma particularidade que as diferencia de todos os outros do panteão grego. Perseguem o celibato. Se bem que Artemisa, Héstia, logo a irmã de Zeus, se a memória não falha, deusa do lar, muito importante, mas uma deusa secundária, ou seja, é como se fosse uma atmosfera. Ela é importante em tudo, mas nunca se manifesta. Não me recordo dela em nenhuma batalha, gigantomaquia, titanomaquia, outra guerra menor. Não me parece... Ou seja, ela é importante porque, graças a ela, todos os outros deuses conhecem a harmonia, mas tem esta característica que é o celibato. Atena também. E houve um dia qualquer que Artemisa estava a brincar com o pai, a brincar com as barbas. Olha, eu queria te pedir um desejo. Não, um desejo tu concedes a qualquer maltrapilho. Eu quero vários desejos. Então, eu quero um arco porque o meu irmão Apolo tem uma coleção deles e dá-me um arco. Eu quero um arco, umas flechas de prata. Ele tem dor, mas de prata. E quero um vestido, mas não comprido, não percebo que não dá jeito para caçar e é coisa. Um vestido curto. E quero cães e veados. Eu gosto muito de veados e de cães e muitas mulheres para cantarem as minhas façanhas de caça e outras tantas mulheres para me passearem os cães. E acima de tudo, eu quero que nenhum homem me toque. É isto. E a lua. Ou seja, a Artemisa é a deusa da caça, dos cães de caça, dos bosques, porque ela quis governar não uma cidade, as montanhas e os bosques. Daí o episódio com Actian, também podcast deste menino, gosta de veados e cães de caça. Ia dizer cãos. Estúpido como caralho. Ok, essa é mais ou menos a história. Celibato. Se bem que podemos dizer,
Olha, celibato. Atena também enverdou pelo celibato, mas há aqui outra característica. Aqui não é preciso exagerar para dizermos há aqui marosca lésbica, não é? Pá, tu queres mesmo muitas meninas e depois os viados e os cães é para disfarçar. Não querem muitas meninas bonitas para me passearem os cães de caça. Também eu quero, pá. Também eu quero. Só em reação e jantares à luz da vela. Acho que é assim. Se não for, sou estúpido. Apolo, pronto, é essa merda que vocês sabem. Voltando à Atena, é a última coisa que eu quero dizer. Porque é que ela enverdou pelo celibato? Há uma hipótese muito forte para que ela seja lésbica. Porque a melhor amiga dela chama-se Palas. É por isso que também é conhecida por Palas Atena. É outro dos nomes. Há outra coisa que Artemisa quer. O meu irmão, o Apolo, tem muitas alcunhas. Eu também quero muitas alcunhas. Isto tudo foi pedido ao pai. Pediu a alcunhas e a lua. Vejam bem a cabecinha desta moça, Maria Rapaz. A Atena brincava com esta... Acho que era ninfa, Palas. E um dia qualquer a ninfa estava a ter vantagem sobre Atena e Zeus interrompeu, não sei se fez ali um trovãozinho e ela ficou inconsciente e Atena, numa brincadeira semi-séria, matou-a. E a partir daí não quis mais nada, ou seja, é sinal de que matou a paixão da sua vida. É com a leitura completamente apressada. Completamente apressada. E estamos falados. Entretanto, se um Actian... Saíram várias coisas, cabaré, não vou repetir. E estamos falados. Beijinho na boca, palmadinha onde? Aí mesmo. E até à próxima.